Então é assim, nós vamos começar também, porque não quero estar a atrasar aqui muito a intervenção do Rui e ocupar o tempo de quem está do outro lado. Para quem não me conhece, eu sou a Cátia Moura, eu sou responsável pela formação da Câmara de Comércio. Eu sei que já todos nós estamos, portanto, aqui uns prós e uns profissionais nestas questões do Zoom, mas quero só recordar-vos o seguinte, que é o vosso vídeo, portanto, vocês não têm imagem, eu irei dar permissão a todos para usarem o microfone, para colocarem as questões ao Rui no final, porque assim sempre existe aqui alguma interação. Se quiserem fazer alguma interrupção, mesmo que seja pontual durante a apresentação de Rui, eu acho que ele não se importa e até ajuda, lá está aqui, a criar uma dinâmica diferente. De qualquer das formas, têm sempre aí embaixo, na barra inferior, o Q&A para colocar questões e no bate-papo, olhem, para exprimirem aquilo que estão a sentir no momento e queiram partilhar connosco. E então agora, nos próximos 45 minutos, mais ou menos, vamos ter aqui, abordar aqui o tema do Interim Management e de que forma é que as organizações olham para esta ferramenta de gestão e também perceber ou então conhecer como é que isso tem algum ou cria impacto na recuperação das empresas. O Rui Serapicos, ele é um consultor internacional com uma vasta experiência de consultoria na área de gestão, de estratégias de IT, entre outras áreas, e é também o presidente da AIMP, que é a Associação de Interim Management de Portugal, e que foi formalmente constituída em janeiro, creio eu, não foi, Rui? Janeiro, fevereiro. E também por curiosidade dizer-vos que já em 2003 o Rui esteve aqui na CCIP, portanto presencialmente, né? não no virtual, a falar sobre esta ferramenta que é a nona ferramenta de trabalho mais consagrada, portanto, na União Europeia. E agora, 18 anos depois, o Rui volta a estar connosco a falar deste tema. E se estamos aqui a falar dele é porque faz todo sentido e com certeza, tendo em conta este contexto todo que nós estamos a viver, as empresas também acabam por estar, de certa forma, mais despertas para este conceito e para o conhecer e dessa forma aplicá-lo nas suas empresas. E, portanto, Rui, agora o tempo é todo seu. Muito obrigado. E eu vou já passar a palavra tanto à Paula Quintans como ao João Cunha e Silva, porque eles já levantaram a mão e por isso já tenho que ter alguma pergunta. Muito bem, eu acho que os microfones estão abertos, por isso... Eu vou dar permissão, Rui, eu vou agora mesmo dar permissão. Muito bem. Se entretanto quiser... Sim, se der permissão à Paula para colocar a questão, ou ao João... A Paula Quintas já tem, sim. E o João Cunha e Silva também já têm o som, portanto, se quiserem falar... Mas aqui no meu... ok. João Cunha e Silva vai colocar a sua questão. Olá, boa tarde a todos. Olá, eu levantei aqui a mão, não necessariamente para colocar uma questão, mas porque era basicamente para cumprimentar o Rui e no fundo estar à espera e expectante para ouvir o que têm a dizer e depois, se caso for, eu colocaria a questão. Muito bem, muito bem. Ok, excelente. E eu não sei se a Paula, entretanto, se baixou a mão ou não. Aquelas pessoas que falarem, depois eu peço para fazer o mute. Já deixei a mão. Ok, excelente. Muito bem. Muito bem, então vamos se calhar começar, se não houver aqui já alguma questão específica, mas se houver, vamos tentar que este webinar ou que esta sessão seja o mais interativa possível. Por isso, eu estou 100% disponível para responder tanto no chat como no Q&A do Zoom. E depois peço à Cátia para, se houver alguma questão, a própria Cátia coloca uma questão enquanto eu vou no embalo da apresentação. Por isso, pegando aqui no tema da AIM, a AIM é de facto uma organização
bebé, entre aspas, é muito recente, mas é uma organização muito jovem, mas é composta por uma equipa muito sénior e uma equipa com muitos anos de experiência, muitas décadas de experiência. Curiosamente, hoje não fará, mas faz este ano 18 anos, ou seja, há 18 anos que se fez o primeiro workshop de Interim Management em Portugal, com alguma pompa e circunstância, porque foi convidado o presidente da Interim Management Association inglesa, que veio a Portugal falar sobre Interim Management em 2003, mas o Interim Management já existia muito antes de 2003. Ou seja, é um conceito que surge nos anos 70 na Holanda e depois vem para o sul da Europa mais ou menos nos anos 90, finais dos anos 90. A Expo 98 ajudou a executar alguns dos projetos de Interim Management. Em 2000 também houve empresas de Executive Search que adotaram, vamos dizer, a prática e construíram unidades de negócio na área do Interim Management, e desde então tem havido várias empresas que têm feito não só a prestação de serviços, mas utilizado também os serviços de Interim Management. E isto é essencialmente o enquadramento inicial sobre a temática do Interim Management. Eu vou falar um pouco sobre o que é a AIM, depois falo um pouco sobre como é que é, o que é o ecossistema de Interim Management que a AIM está a construir, que é composta por múltiplos interlocutores, sejam Interim Managers individuais, sejam empresas clientes ou mesmo prestadores de serviço de Interim Management, e depois o sumo, vamos dizer, desta apresentação, o sumo deste webinar é um bocadinho falar sobre mitos tanto sobre a cultura organizacional como a transformação organizacional. E porquê falar sobre mitos na área da cultura e da transformação organizacional? Exatamente porque a missão do Interim Manager normalmente é transformar. É transformar durante um período limitado no tempo e por isso esse processo de transformação é feito através de um mandato ou do acordo de mandato entre o Interim Manager e ou a gestão ou os próprios acionistas das empresas. Dito isto, como eu disse há pouco, é uma associação de empresas para empresas e de experiência empresarial para empresas. É uma organização independente, obviamente não tem fins lucrativos, é autofinanciada e está muito enfocada na geração de impacto, ou na criação de impacto tanto para os Interim Managers como para as empresas suas clientes. E o grande enfoque deste impacto está tanto nos conteúdos de liderança, como nas interações, naquilo que é o networking, seja nacional como internacional, e mais à frente vamos falar um pouco sobre isso, como na compreensão de contexto, seja na compreensão de contexto do que é o Interim Management, do que é uma missão de Interim Management e de o que é que eu posso fazer com o Interim Manager. E vamos falar um pouco sobre isso, sobre como é que nós podemos usar o Interim Manager, por exemplo, para reestruturar uma empresa, ou como é que nós podemos usar o Interim Manager para fazer um coaching de uma equipa, ou para lançar uma nova área de negócio, ou para lançar um produto, ou mesmo para fechar uma unidade de negócio, ou fazer uma otimização de uma linha. E isso é importante porque dá-nos um enquadramento de qual é a lógica desta prática de gestão. Dito isto, porque é que é importante hoje? É importante hoje porque nós estamos a atravessar momentos de grande futura transformação. Já estamos a passar essa transformação, mas a transformação não é só na área organizacional, é também na área macroeconómica, tanto do ponto de vista de transição energética, macroeconómica, tanto do ponto de vista de transformação digital, como a necessidade que as organizações têm de melhorar a sua resiliência organizacional, de aumentar o grau de inovação organizacional, assim como estar muito mais enfocada naquilo que são as novas tendências, nomeadamente tendências na área da sustentabilidade ou mesmo da redução da complexidade, que é um tema também muito interessante na área do Interim Management.
E eu pedia já à Kátia para lançar aqui um poll para nós vermos exatamente o que é que cada uma das pessoas pensa sobre esta temática de Interim Management. E o poll diz o seguinte: já utilizou serviços de Interim Management? Se sim, em que áreas? Eu vou ler. As áreas são projetos complexos, gestão de crises, saídas súbitas, reestruturações, mentoring e coaching, startups e closure, lançamento de produtos ou mesmo lançamento de áreas de negócio, internacionalização ou nunca utilizei. E aqui diz, host and panelists cannot vote, ou seja, nós não podemos votar. E por isso, vamos ver quem é que vota, não é? E vamos, se calhar, abrir talvez 45 segundos para as pessoas começarem a votar. Eu não tenho visibilidade de quantas pessoas é que... Temos 24 pessoas em responder, em 57, portanto ainda faltam aqui algumas respostas. Ainda faltam aqui algumas respostas, não vamos influenciar as respostas, tem aí várias alternativas. Se não estou em erro, este poll está aberto de forma a que as alternativas sejam múltiplas, por isso, se a pessoa utilizou, pode ter utilizado para duas situações, ou ter trabalhado, ou ter estado a trabalhar com o Interim Manager em múltiplas situações, e por isso pode ser utilizado. E se calhar dávamos mais alguns segundos para o poll e também para comentar o poll sobre... Até porque eu irei depois comentar aquilo que é um pouco a minha experiência de projetos passados, em que nós ou contratamos ou trabalhamos com interim managers, e quais são as áreas que nós acreditamos que têm de facto mais futuro ou que têm mais potencial. Não sei como é que estamos... Se quiser encerrar, Rui, temos 40 respostas de 58, mas... Ok, então se calhar mais uns segundos, não sei se estão a entrar mais respostas, se não, fechávamos o poll. Eu acho que podemos Encerramos podemos, o poll. Sim. Encerramos o poll e vamos ver os resultados. Ok, então eu vou encerrar. E aí está. Os resultados. Muito bem. Temos bastantes pessoas que nunca utilizaram, curiosamente, mas temos aqui, das que utilizaram, eu acho que quem ganha, se não estou em erro, é na área das reestruturações, curiosamente, não é? Se nós formos aqui partilhar as reestruturações ou gestão de crises ou lançamento de produtos e áreas de negócio. Posso dar alguns exemplos, tanto na área de reestruturações, porque de facto foram usados bastantes em projetos de reestruturação ali entre 2010, 2011 e 2013, bastantes pessoas ou bastantes executivos na área do Interim Management. Eu acredito que o Interim Management será bastante utilizado para a reestruturação no futuro, face àquilo que são as condições económicas futuras. Tanto para, e isto é que eu acho que é um tema muito interessante, tanto para acelerar o negócio, como para reestruturar o negócio. Reestruturar o negócio, a maior parte das pessoas já sabe o que é, significa fazer uma otimização, adequar a estrutura organizacional de forma a que se responda ao mercado e que de forma a que responda de forma equilibrada àquilo que é o que o mercado está a pedir, mas acelerar o negócio aqui são áreas extremamente interessantes. Porquê? Porque à medida que os ciclos se tornam mais apertados, ou seja, a variação é maior, mas também em intervalos de tempo menores, aquilo que acontece é que as organizações vão precisar de indivíduos que tenham uma rápida inserção dentro dessa organização, podem entrar, resolver o problema e saem rapidamente. E é esse, vamos dizer, o grande benefício de trabalhar com profissionais que estão 100% dedicados a resolver uma missão, a resolver um projeto e depois saem e vão para outros projetos. E essa é uma temática interessante e que aplica-se muito tanto à gestão de crises como às reestruturações ou mesmo ao lançamento de produtos. Por isso, esta tendência que eu estou a falar de intervenções rápidas, entrada e saída rápida das organizações é curiosamente
neste poll aquilo que são vamos dizer, as escolhas dominantes dos participantes. E passando aqui ao ecossistema, isto é um slide curto sobre o que é o ecossistema da AIM. Essencialmente, a AIM está vamos dizer, num caminho de construção de um ecossistema que visa capacitar não só os interim managers de mais ferramentas, e já fizemos alguns workshops que falavam um pouco sobre quais as diferentes ferramentas, e nós estamos neste momento num processo de aumentar ou de construir mais ferramentas, tanto para capacitar como para melhorar o nível de consciência do próprio interim manager sobre as suas capacidades e as suas limitações e o seu potencial, mas também a criação de um conjunto de conteúdos que são relevantes não só para os interim managers, mas para as empresas clientes e para os prestadores de serviços. E esses conteúdos também passam por ter a capacidade de ter uma maior visibilidade sobre o mercado e sobre como é que o mercado opera, e como, por exemplo, fizemos com este poll, é algo que estamos também a trabalhar, a capacidade de olhar para o mercado e ver o que é que o mercado precisa e depois partilhar isso também com os nossos associados. Isso é muito importante para os associados se adequarem, tanto nas suas competências como na sua, vamos dizer, capacidade de resposta ao mercado. Por isso, do ponto de vista nacional, estamos a desenvolver estas valências tanto da autoavaliação como de geração de conteúdos, ou mesmo recursos internos da AIM. A construção de conteúdos ou de thought leadership, seja via parceiros, seja via, obviamente, partilha de conhecimentos que a própria associação já faz, como a biblioteca de conhecimentos, apoiar tanto os interim managers no desenvolvimento de competências internas, seja numa aprendizagem contínua ou em, vamos dizer, em formações específicas, e depois também ajudar as empresas e os interim managers a aumentarem a sua capacidade de impacto junto das organizações. E em poucas palavras é este o ecossistema. Eu não vou estar vamos dizer, a proselitar muito a associação. Ela, quem tiver interesse, obviamente, poderá ir ao site aimp.pt e ver, vamos dizer, o que é que nós fazemos, e se quiser poderá trocar impressões connosco sobre como é que nós poderemos ajudar os associados, tanto associados individuais que queiram se tornar interim managers ou já sejam interim managers, como associados empresariais que queiram, vamos dizer, alavancar a sua atividade de interim manager. E passando um pouco ao sumo do que é esta apresentação, ou do que é este webinar, é falar um pouco sobre 4, 5 mitos sobre a transformação e sobre a cultura. E porquê que é importante falarmos sobre estes mitos, e também a falar sobre as formas como os interim managers lidam com estes mitos. A forma como eles apresentam resoluções ou ações específicas, soluções específicas para estes mitos. Porque os interim managers tipicamente têm uma grande necessidade de resolver situações, ou têm uma grande predisposição, dizendo isto de outra forma, para resolver situações, vamos dizer, complicadas ou desafiantes. E nesse sentido, eu corria o segundo polo. Kátia. Vai já sair. Já está? E entretanto, está aqui a correr também, o polo está a correr, e ao mesmo tempo também correu uma pergunta que tem a ver com das pessoas que estão a assistir, quantas trabalham em interim management. Nós podemos correr essa pergunta, não sei se as pessoas que trabalham em interim management podem responder, por exemplo, à Kátia e mandar essa resposta à Kátia para podermos dar a resposta à Virgínia Andrade, que colocou esta questão no Q&A, se não estou em erro. Quem trabalhar pode colocar a resposta no bate-papo. Muito bem. As pessoas ainda estão a responder aqui à poll. Ok. Temos 38%, 40%, ainda faltam. Já vamos em 55% de resposta.
Pedimos mais respostas, 61%. Não sei se a letra está muito pequenina para as pessoas estarem a levar mais tempo a ler. Eu, pelo menos, aqui vejo as letras do Paulo muito pequeninas, por isso... É. Mas eu já agora leio. Em que áreas consideraria usar Interim Management? Isso é relativamente próxima daquela pergunta anterior, ou seja, em projetos complexos, em gestão de crises, em saídas súbitas, em reestruturações, em mentoring e coaching, em startup e closure de empresas, em lançamento de produtos ou áreas de negócio ou na área de internacionalização. Não sei quantas pessoas é que já responderam. Temos 44 respostas, mas não está... Acho que podemos parar, Rui. Sim, podemos fechar? Então vamos fechar. Vou partilhar os resultados, já está. Outra vez, a área das reestruturações neste momento tem mais de 57%. Isto também pode-se dever ao caso de termos aqui alguém, ou temos aqui alguns participantes nessa área, não é? Na área das reestruturações. Mas vemos aqui pelo menos 3 grandes vencedores, não é? Tanto os projetos complexos, as reestruturações e o lançamento de produtos e áreas de negócio. E que na prática, e logo imediatamente a seguir, a parte da internacionalização. O que significa que é um pouco isto que eu estava a falar, ou seja, todas estas componentes são componentes de transformação. E a questão interessante sobre a transformação é que não se consegue fazer transformação nas empresas sem pensar ou sem falar de cultura organizacional, e o Interim Manager, por natureza, tem de ser capaz de entender muito rapidamente em que cultura organizacional o seu projeto ou a sua missão está inserida. E isso significa que, especialmente em reestruturações, é preciso perceber aquilo que são, vamos dizer, todos os interlocutores e todas as entidades que estão envolvidas, mas também até na parte da internacionalização, que foi mencionada aí, que é essencialmente a capacidade de eu perceber se a empresa, especialmente se é uma empresa muito nacional e que tem uma cultura muito nacional, tem essa capacidade ou tem essa cultura de internacionalização. Isso é muito importante. E obviamente depois os projetos complexos, quanto mais complexo o projeto e quanto maior é o número de interlocutores, mais importante é a compreensão da cultura corporativa. E por isso vamos um pouco sobre a questão dos mitos e sobre a cultura e transformação. Por isso, mitos são claramente crenças amplamente mantidas, mas de certa forma elas não são verdadeiras. E por isso, a melhor forma de nós combatermos mitos é trabalhar com factos. E nesse sentido, existe, vamos dizer, na cultura, um nível de complexidade na cultura organizacional, um nível de complexidade muito alto que os interim managers e que, de certa forma, as empresas também têm de estar receptivas a captar ou a compreender a complexidade da cultura organizacional, mas também quais são as dimensões que são relevantes na cultura organizacional. E isto significa que os interim managers têm que perceber não só os valores, os princípios, tudo o que sejam os drivers de motivação de uma organização e das pessoas, as suas práticas. Tipicamente, nas práticas, e quando aqui é mencionado práticas, não são só as atividades, a terminologia, as rotinas, mas a parte das recompensas. Como é que as pessoas são recompensadas? Em grande parte, quando as pessoas são recompensadas, nós claramente também conseguimos ver os valores e os princípios das organizações. E na cultura também está a componente das mentalidades ou das atitudes, como se queira chamar. O que é que isto significa? Significa que a cultura tem múltiplas dimensões e tem, de facto, uma componente que é a ponta inicial do iceberg, que é os comportamentos, ou seja, é nos comportamentos que se vê a cultura, mas se nós ou se um interim manager conseguir fazer bem a análise dessa cultura, ele ou ela vão ser capazes de perceber não só
quais são as mentalidades que a organização tem, quais são os valores que a própria organização tem e depois como é que eles se expressam em todas as atividades. E esta, vamos dizer, esta capacidade de compreender a organização e a sua cultura é crítico. Porquê? Porque quando e há uma expressão que é muito conhecida, que é Culture Eats Strategy for Breakfast, ou seja, que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. Porquê? Porque nós podemos ter uma estratégia fantástica, mas se a cultura organizacional não for capaz ou de se adaptar à estratégia ou de abraçar a própria estratégia, vai ser muito desafiante implementar qualquer que seja a estratégia se não houver uma cultura de, vamos dizer, de receptividade à transformação e receptividade à mudança. O que é que isto significa? Significa que estes mitos, quando estão embebidos dentro das organizações, é crítico que o interim manager perceba exatamente, primeiro, que esses mitos estão lá residentes e segundo, como é que terá de lidar com eles. E por isso é preciso dissipar estes 5 mitos com a realidade, mas também com ações específicas. E aqui estão alguns exemplos de quais são os mitos que os interim managers, em muitos casos, encontram, o que é realmente a realidade e como é que eles dissipam vamos dizer, estes mitos ou estas ideias pré-concebidas. Um dos mitos é que a cultura é resistente à mudança. E este mito é muito pervasivo, ou seja, é muito comum. E aqui eu chamo a atenção, isto tanto para quem não é interim manager como quem é interim manager, que a maior parte das vezes as pessoas, quando entram dentro das organizações, vão ouvir muito isto. Nós estamos a trabalhar com uma cultura que é muito resistente, as pessoas são muito resistentes, as pessoas não são resistentes à mudança. Ou seja, esta expressão é de tal maneira corrente que é não só, vamos dizer, uma armadilha, um alçapão muito grande para um interim manager ou para qualquer profissional que entre dentro de uma organização não cair nela. Mas a realidade é um pouco diferente. A realidade é que a cultura muda todos os dias. A diferença é que a cultura muda em função de um conjunto de fatores que não é só a resistência das pessoas à mudança. Isso é extremamente importante. A cultura muda com a tecnologia, a cultura muda com a legislação, a cultura muda com modas e com novas tendências e por isso cabe não só aos gestores, mas também neste caso aos interim managers, serem capazes de entender não só a cultura, mas também o nível de resistência à cultura. E por isso eu vou correr outro poll que pergunta à audiência como é que removeria a resistência à mudança. Não sei se a Kátia me está a ouvir. Está, ok. Temos aqui também mais umas questões. Eu aproveito, Rui, desculpe lá, eu aproveito para responder ao Albino e a outras pessoas que tenham a mesma questão. Nós depois iremos partilhar, portanto, a apresentação com as pessoas que estão a assistir ao webinar. Okay. Voltando aqui um bocadinho à pergunta da Virgínia, quantas pessoas é que trabalham em IM? Na audiência até agora temos 3 pessoas, pelo menos 3 pessoas manifestaram-se nesse sentido. A Virgínia levantou a mão. Virgínia, se quiser falar, acho que pode abrir o som do seu microfone. Sim, pode colocar a questão. Entretanto, vão respondendo à questão do poll, que é como removeria a resistência à mudança organizacional. Estão-me a ouvir agora? Sim, Virgínia, estamos. Olá, boa tarde a todos. Desculpem, só contextualizar o porquê dessa pergunta, dado que as questões que aparecem no poll, não sabendo exatamente quem está na audiência, eu, como atualmente interim manager, tenho alguma dificuldade em responder, por exemplo, a que serviço é que já recorri de interim manager. E isso suscitou-me, de facto, a dúvida de saber quem é que está. E eu aqui nesta própria pergunta também tenho dúvidas, não sei se sou só eu, mas de facto
esta questão é colocada a quem? A quem? Nós que estamos aqui, ou na perspectiva de alguém da empresa que receberá o interim manager para algum projeto? É colocada a cada uma das pessoas que estão na audiência, seja no papel de interim manager, seja no papel de cliente, porque esta audiência tem tanto interim managers como clientes, como prestadores de serviço de interim management. Não sei se lhe respondi à questão que... Respondeu, embora para mim as questões não sejam exatamente claras, mas vou tentar responder então em conformidade com o que disse. Tudo bem, Muito obrigada. Tudo bem. Bem. 58% de respostas. Uhum. Quando quiser que interrompa, diga. Não, aguardamos mais um pouco. Mantemos as 58%. Ok. 60, 61, As pessoas vão 63. vão respondendo. %67%. Muito bem. Posso encerrar? Sim, já agora, acho que 67% é bom. Pronto, já está. Ok. Ou seja, aquilo que eu entendo das respostas, até porque isto é uma... não se pode dizer que estas respostas sejam binárias, porque há aqui 4 opções, mas são muito limitadas, porque nós podíamos sempre pôr uma quinta opção, que era outra, e isto daria um espaço para um debate relativamente alto. Mas aquilo que é a interpretação, e pegando um pouco também naquilo que foi o comentário da Virgínia, a interpretação das pessoas é que uma das formas de melhorar ou remover a resistência à mudança é trabalhar com a liderança da organização, ou trabalhar a comunicação da liderança da organização, seja do ponto de vista da forma como as organizações comunicam, ou os líderes das organizações comunicam, seja do ponto de vista dos conteúdos que são comunicados pela própria liderança. E é curioso porque eu vou partilhar aqui um pouco uma perspectiva de interim managers e uma perspectiva da remoção do tal... ou seja, cada vez mais os interim managers têm uma perspectiva mais amigável sobre esta resistência à mudança. Ou seja, investigam o que é que pode estar para além da resistência aparente e também criam planos de compreensão. Isto é um conceito engraçado, porque um plano de compreensão essencialmente visa mais do que ter um ponto de conversa, visa mais do que aquela expressão, vamos lá ter uma conversinha, ou aquela expressão, isto vamos ter que sentar e conversar sobre um determinado ponto, cria, e às vezes esses pontos de conversa não são suficientes, nem criam, vamos dizer, uma amálgama, ou vamos dizer, um conjunto de chamados data points, ou um conjunto de pontos de dados suficientes para perceber onde é que está a tal resistência à mudança. E por isso os tais planos de compreensão significa eu tenho de desenvolver aqui um conjunto de estratégias, de táticas e de sistemas que consigam capturar a informação da organização de forma a perceber onde é que está a resistência. Porque em muitos casos a resistência até pode não estar 100% dependente, vamos dizer, nem das pessoas, mas pode também ter componentes sistémicas e que são resultantes de situações do passado, em que há dificuldade em mudar exatamente por causa dos sistemas ou por causa da falta de orquestração e da falta de sistemática, entre aspas, das próprias organizações. E por isso uma das boas ferramentas, ou uma ferramenta interessante, é perceber qual é a situação dos colaboradores, qual é o apetite ao risco e também a capacidade ou a prontidão para a mudança. E não é que se tente aqui fazer uma segmentação de pessoas ou uma segmentação de colaboradores, mas isto é essencialmente vamos dizer, uma ferramenta interessante que pode ser mais tarde usada e obviamente não tem que ter uma relação direta entre estes dois eixos, mas tipicamente aquelas são as pessoas que estão sentadas, aquelas que caminham, aquelas que já jogam, fazem jogging e aqueles que são os corredores. E vamos dizer, esse perfil personalístico consegue ser mapeado de forma muito interessante, no sentido em que
nós podemos casar, entre aspas, diferentes tipos de pessoas e também podemos identificar diferentes tipos de motivações, drivers ou mesmo áreas onde estas pessoas se enquadram. Eu não estou aqui a tentar dizer que a função A ou a função B está mais sentada do que esta função C, mas é interessante perceber exatamente onde é que estão e mapear a organização em função um bocadinho desta postura ou deste apetite ao risco, ou apetite para o risco, e essa capacidade ou essa prontidão para a mudança, e como é que estas pessoas podem, vamos dizer, ter uma evolução dentro da organização. Isto é muito interessante, seja para mais à frente olhar para a possível combinação em diferentes equipas de trabalho, em que nós podemos juntar diferentes personalidades ou diferentes tipos personalísticos relativos à sua capacidade, ao seu apetite à mudança e ao seu apetite ao risco para, vamos dizer, fazer a tal transformação na organização. O segundo mito é que a mudança tem de começar no topo. Isto é um mito que os interim managers, pelo menos os interim managers com quem eu trabalhei, têm sido, vamos dizer, profícuos ou têm sido muito, muito inteligentes a saber lidar com organizações que trabalham da base ao topo e transformam a organização da base ao topo. E porquê? Porque raramente a transformação ou raramente a mudança acontece estritamente do topo. Curiosamente, o Paul diz uma coisa contrária, porque nós temos de trabalhar com a liderança ou a comunicação da liderança, mas a experiência de interim management ou a experiência de trabalho de interim management, eu vou tentar acelerar aqui a apresentação, até porque nós estamos com poucos minutos, mas a experiência de trabalho de interim management permite com que as pessoas de facto consigam, os interim managers consigam trabalhar todos os níveis da organização e com diferentes níveis de mindsets e de valores. E por isso, se é para começar, é melhor começar já. Idealmente começar pequeno e depois experimentar. E experimentar com equipas que são os tais corredores organizacionais, aqueles que estão muito receptivos à mudança. E mudar para o trabalho colaborativo, ou seja, isto é uma tendência cada vez maior das organizações. As organizações portuguesas estão cada vez a adotar mais este enfoque de equipas por produto ou equipas por vamos dizer, por KPIs de cliente ou por indicadores de performance de cliente, onde há uma cada vez maior partilha de informação e de opiniões, obviamente, e um grande enfoque na organização e nos objetivos da organização. O terceiro mito tem a ver com, isto pode parecer um pouco contra a natura, que as novas contratações é que vão ajudar a mudar a organização. Tipicamente, e outra vez, os interim managers com quem, ou uma boa parte dos interim managers com quem eu trabalhei, usam as equipas da organização para mudar, para serem elas a chave da mudança. E isso significa que tem que haver uma grande, vamos dizer, capacidade de abraçar novas ideias e de fazer a gestão da mudança de dentro para fora. E isso, obviamente, implica fazer perguntas, identificar os desafios e, obviamente, ter, vamos dizer, uma capacidade de comprometimento grande com as equipas internas. O outro tema é, não tratam os interim managers, por natureza, não tratam as ideias como vírus. E isto é um tema relevante, ou seja, as novas ideias é algo a inoculizar. E isso depois parte por uma mudança de linguagem. A mudança de linguagem significa, em vez de usar o sim, mas, passar para o sim e, ou em vez de dizer, nós nunca fizemos isto aqui, nunca fizemos, mas estamos receptivos a fazer, ou vamos tentar, ou mesmo, em vez de dizer, em vez de apontar para isso nunca irá funcionar, é desafiar os próprios colaboradores a pensarem
o que é que nós temos de fazer se não funcionar? Ou o que é que podemos fazer se não funcionar? Ou o que é que será necessário para garantir que funcione? De forma a expandir esta forma de pensar para uma forma limitadora para uma forma mais expansiva. E o quarto mito também é um mito muito conhecido, que é o mito de nós precisamos ter uma cultura Google, ou nós precisamos ter uma cultura Microsoft, ou uma cultura da Uber e por aí fora. Ou seja, isto é outro mito, não só porque essas culturas já estão a ser utilizadas, mas porque as organizações chegaram ao estado onde estão fruto da sua cultura, não por culpa dela, mas como resultado da sua cultura. E o que é importante é perceber quais são os elementos tóxicos da cultura, e isto é uma das capacidades que os interim managers têm, da compreensão dos elementos tóxicos de uma cultura para depois converter esses elementos tóxicos em elementos benignos. E aqui estão alguns elementos críticos seja de barreiras à transformação, ou barreiras à mudança na cultura, como os facilitadores da cultura de transformação. E, curiosamente, o tom do líder no topo não está no topo vamos dizer, deste polo. O que está, de facto, nas barreiras é a tal tolerância ao risco, e aí o que é necessário é identificar ferramentas que ajudem a criar a tal mitigação de risco crítica para as pessoas se sentirem confortáveis com a mudança, ou mesmo usar ferramentas colaborativas e de inovação que facilitem esta transformação e esta mudança de cultura. E também mudar aquilo que se chama o tal caminho de 1000 passos, um pouco do Lao Tse, que está muito enfocado em transformar a organização passo a passo, dando-lhe escala, profundidade, resiliência e hábito, de forma a que a organização consiga lentamente transformar-se sem criar uma disrupção permanente ou completa na organização. E o último mito é o mito do eles, que é muito ouvido em Portugal. Eles fazem isto, eles disseram aquilo, eles disseram aquilo outro, eles é que têm que mudar, e esse é um mito que, de facto, a mudança tipicamente tem que acontecer pelo exemplo. E se nós não mudarmos primeiro, muito dificilmente vamos ter os resultados que desejamos nos outros. E quando se muda primeiro, em muitos casos nós somos surpreendidos pela bondade da resposta das pessoas. Isto pode parecer um pouco naivo, mas há um escritor norte-americano chamado Robert Cialdini que fala muito sobre a componente da persuasão e que fala um pouco sobre esta temática da mudança, e não só da mudança, mas da persuasão para a mudança, e vale a pena ler algumas das coisas que ele escreve sobre liderar pelo exemplo. E como eu estou a ficar muito, muito atrasado, até porque acho que queria dar aqui um pouco mais de tempo para as perguntas e respostas, eu vou avançar mais rapidamente, só para vos apresentar que a parte da equipa, se não estou em erro, está cá no próprio webinar. Temos uma direção com uma Assembleia Geral, um Conselho Consultivo e Fiscal, que está disponível para qualquer questão que tenham sobre as temáticas do Interim Management, e deixo aqui uma faca de Interim Management e abri às perguntas, porque eu, se não estou em erro, nós estamos com alguns minutos ainda para as questões. Sim, ainda temos aqui um tempinho. Se quiserem abrir o microfone para colocar questões ao Rui ou escrevê-las aí na rubrica do Q&A, estejam à vontade. Rui, eu aproveito para perguntar-lhe o seguinte: tem alguma informação atual ou existe algum estudo como é que tem sido a evolução do Interim Management em Portugal nos últimos anos? Sim, posso lhe partilhar alguma informação. Curiosamente, não sei se o Paulo Jorge está nesta chamada. Eu estou a vê-lo aqui, o Paulo Jorge.
está na chamada. O Paulo Jorge fez vamos dizer, uma recolha de informação das empresas, vamos dizer, pioneiras de interim management em Portugal, depois das empresas que deram seguimento e dos atuais players que estão no mercado a trabalhar na área do interim management. Por isso, como eu disse, no final dos anos 90, há players que começam a trabalhar no interim management e desde então eu acho que houve ali vamos dizer, não lhe vou chamar um interregno, mas eu diria que entre 2014 e 2017 a área de interim management não teve tanta expressão como noutros anos, mas eu acho que a associação, o trabalho que tem vindo a fazer tem sido excelente, não só os associados, mas a própria direção, toda a equipa da direção tem trabalhado imenso na divulgação do interim management e não só em termos nacionais como em termos internacionais. Ok. Rui, temos já aqui duas questões, são do Joaquim. A primeira, eu gostava de saber quais é que são as diferenças entre o IEM e o contracting. E a outra questão também do Joaquim é se o IEM em Portugal é apenas para grandes empresas ou as PMEs também já utilizam com frequência? Excelentes perguntas. Primeiro, eu diria que o contracting pode ser mais abrangente do que o IEM. O IEM implica, o interim management implica um mandato com a independência e autonomia do próprio interim manager para executar aquilo que são as transformações que lhe são pedidas nesse mesmo mandato ou nesse contrato. O contracting pode ter uma componente que não tenha tanto enfoque nos resultados do negócio, mas tenha enfoque mais nas tarefas ou na componente operacional. Por isso, eles não são, vamos dizer, não são totalmente, não se põem totalmente, nem são mutuamente exclusivas. Eles tocam-se em algumas áreas, porque o contracting abrange outras áreas que o interim management não abrange, e a mesma coisa em relação ao interim management. O interim management trabalha em áreas que o contracting não, vamos dizer, não é assim tão utilizado. Mas eu não sei se querias, neste caso, se o Joaquim gostaria de saber as diferenças contratuais ou se as diferenças operacionais. As diferenças contratuais, claramente, os contratos de interim management são contratos com mandato e com mandato específico. Os contratos de contracting podem estar ao abrigo de uma prestação de serviços e podem ter, vamos dizer, múltiplas facetas. Assim como os contratos de interim management, mas estão muito mais enfocados numa pessoa do que, por exemplo, só numa equipa. Não sei, Joaquim, se tem alguma questão específica relativamente ao contracting e ao interim management. O Joaquim respondeu-nos aqui que percebeu perfeitamente, mas se ele quiser acrescentar alguma coisa... Vamos então... Sim, era desconhecimento absoluto desta parte da mandatação no interim. Não tinha este conhecimento. Depois tínhamos a outra questão relativamente a interim management em Portugal apenas para grandes empresas ou as PMEs já utilizam com frequência. Eu diria que existem empresas, ou pequenas e médias empresas, que utilizam interim management. Aquilo que existe do ponto de vista de know-how ou de conhecimento, de consciência dos serviços, ou de awareness dos serviços, ou do conhecimento generalizado dos serviços, as grandes empresas têm um conhecimento muito maior do que as pequenas e médias empresas. E parte da missão da própria associação é dar a conhecer às pequenas e médias empresas esta ferramenta de gestão como uma ferramenta muito flexível e uma ferramenta muito útil para a resolução de circunstâncias ou desafios muito específicos para a organização. Por isso, a resposta é, as grandes empresas, tipicamente as multinacionais, usam mais, mas as PMEs também usam. Não usam com tanta frequência quanto as grandes empresas. Mas temos aqui uma pergunta da Teresa, não é? Sim. Excelente pergunta. Qual é a diferença entre um interim manager e um prestador de serviços de interim management? Sendo consultora com a empresa própria, em qual me integraria?
Excelente pergunta. Pode-se integrar nos dois, vamos dizer, formatos. O primeiro formato é um formato de prestação de serviço independente, onde, como consultora, como empresa própria, pode ter uma unipessoal, onde tem a assunção de responsabilidade a 100% da sua missão, mas também pode concorrer a projetos internacionais que tipicamente as empresas prestadoras de serviços de interim management usam terceiros para responder a projetos. Ou seja, a grande diferença entre um interim manager independente e uma empresa prestadora de serviços de interim management é que o interim manager independente assume a responsabilidade in tua persona, ou seja, significa que essa pessoa, a pessoa mesmo tendo essa empresa, ela assume a total responsabilidade da execução da missão. No caso do fornecedor de serviço de interim management, ele vai trabalhar com interim managers terceiros e vai assumir a responsabilidade com interim managers terceiros. E tipicamente tem contratos, aquilo que se chamam contratos back-to-back. São contratos que se fazem o espelhar da missão de um lado para o cliente e do outro lado para o interim manager final. Eu espero ter respondido à Teresa. Se ela continuar com alguma questão específica, estou disponível para responder. Depois, gostaria de saber se sabem quantos interim managers existem em Portugal e quais os tipos de empresas os têm utilizado mais. O debate do número de interim managers em Portugal é muito grande, porque há muita gente que alega que tem centenas de interim managers vamos dizer, em carteira. Há aqueles que dizem que têm dezenas e, na realidade, ainda não há uma, vamos dizer, e para ser muito aberto, e é nessa área que a associação está a trabalhar um pouco agora, não existe uma análise consolidada, não só de todos os interim managers, como de todas as empresas prestadoras de serviços e depois reduzir, ou vamos dizer, desduplicar esses recursos de forma a identificar que Portugal tem, hipoteticamente, sei lá, 300 interim managers, 400 interim managers. Pode até ter mais ou pode ter menos. A questão é que, em alguns casos, o interim manager é encapsulado noutros serviços. Em alguns casos, o interim management, por exemplo, como a Teresa colocou e bem, pode estar a fazer um projeto ou de consultoria ou um projeto de interim management. Pode estar a fazer um projeto de consultoria onde está a fornecer um relatório, uma análise a um cliente, e isso não é interim management, ou pode estar a fazer a execução das recomendações que a própria Teresa fez naquele relatório e aí está a fazer um projeto de interim management. E por isso, onde é que se perde aqui a visibilidade? Perde-se na visibilidade do tipo de serviço, e isso é importante. É importante e por isso é que nós também estamos a preparar um survey sobre interim management, e também é importante perceber o que é que as empresas estão a fazer no mercado do ponto de vista de execução de projetos de interim management, tipicamente aquelas que são os tais prestadores de interim management que se estava a falar. Mas tentando responder à questão de uma forma, como se costuma dizer, uma guesstimation, eu diria que em Portugal poderemos ter interim managers, mais de 100 interim managers profissionais em Portugal e abaixo dos 300, ou seja, profissionais que única e exclusivamente se dedicam a esta atividade. Eu diria que está mais ou menos entre este valor. Pedro, se a resposta não foi suficiente, depois pode-nos lançar um e-mail ou colocar mais questões. Depois, o interim management ainda é, em termos de carreira, visto como uma atividade pré-reforma ou trata-se de um mito e não da realidade? Excelente pergunta. Esta pergunta é interessante porquê? Porque normalmente o interim management está associado a gestores séniores, a gestores que têm muita experiência, e também está associado a gestores que têm alguma autonomia financeira para fazer opções de projeto, ou opções de escolha de projetos. Quais são os projetos que querem ir? Podem estar 1, 2 meses parados, ou quando eu digo parados é a estudar, ou a atualizar-se, ou a viajar, ou a abrir novas fontes de receita.
e tem essa, vamos dizer, autonomia financeira. Por isso, eu não chamaria como uma atividade pré-reforma, porque há interim managers na casa dos 40 e muitos. E eu não diria que uma pessoa com 40 e muitos anos esteja pré-reformada. Eu considero que é um mito, mas não é, vamos dizer, uma alegação, nesta questão que o Joaquim está a colocar, não é uma alegação completamente estapafúrdia, ou seja, tem algum sentido porque é preciso ser bastante sénior para fazer projetos de interim management, mas nem todas as pessoas que estão a fazer projetos de interim management estão em situação de pré-reforma. E, se não estou em erro, o Pedro Gouveia que está aqui a colocar a questão de a AIM faz uma certificação dos IEMs, isto é, nem todos têm as qualidades necessárias para ser um interim manager, pelo que deveria existir uma espécie de certificação deste tipo de associação. Outra excelente pergunta, é uma pergunta muito interessante que tem levado a muito debate interno e externo sobre o que é certificar um interim manager. Uma coisa é certificar a pessoa como um gestor de qualidade, outra coisa é certificar a experiência do interim management, do interim manager. São duas coisas completamente distintas. Uma coisa é nós sermos capazes de dizer este gestor é um gestor qualificado por estas e estas razões, e outra coisa é nós dizemos que esta experiência está certificada porque nós validamos com as entidades com os que colaboraram com este interim management e elas dizem exatamente isso. São duas coisas completamente distintas. E para isso há dois tipos de certificação. Há, como eu disse, e em Portugal este debate ainda não está fechado porque está, vamos dizer, na natureza da associação não competir com as empresas prestadoras de serviços de interim management e não é tido como tal. Mas está também, e ao mesmo tempo, vamos dizer, no DNA da associação, que a própria associação permita que o interim management seja, vamos dizer, uma atividade ou uma carreira reconhecida. É por isso, provavelmente aquilo que nós iremos trabalhar é com uma entidade terceira, que nós iremos, vamos dizer, reconhecer, que faça a validação dos percursos profissionais ou dos projetos profissionais através daquilo que é, vamos dizer, a atividade de um interim manager. E não sei se há mais alguma questão. Não sei se Pedro, se esta questão lhe foi completa. Se não... Está completa, embora tenha entendido que está por tratar em Portugal. Ou seja, não há uma certificação, obviamente que há esses dois aspectos do gestor em si ou da experiência da sua carreira, mas dá-me a ideia que o grande passo é exatamente a certificação deste tipo de atividade. Conseguir ter uma pool de gestores que sejam, de alguma forma, tenham um certificado de interim management com base em determinados skills e com base em determinadas competências que têm que ser inerentes ao profissional e que têm que estar dentro daquilo que é a função do interim management. Portanto, isso é outra questão ainda mais interessante, que é, nem todas as pessoas, e as perguntas têm sempre subperguntas dentro daquilo que é a pergunta central, mas isso é uma questão muito interessante que o Pedro está aqui a mencionar, que é, nem todas as pessoas têm vocação para serem interim managers. E nem todas as pessoas têm, vamos dizer, apetência ao risco de carreira, na prática, ao risco de carreira para adotar uma função, ou adotar uma profissão, esta profissão de interim management. E existem traços personalísticos que são muito mais adequados para uma carreira de interim management. Isto não é vamos dizer, não é uma ciência exata, para ser claro. Nós no workshop anterior falámos sobre o Myers-Briggs Type Indicator como uma ferramenta de autoanálise interessante para as pessoas perceberem quais são os traços, as suas preferências personalísticas e em que modo é que elas se encaixam numa profissão de interim management. Esta ferramenta é uma ferramenta útil de autoconhecimento,
e também para as pessoas perceberem também as equipas com quem vão trabalhar e as pessoas com quem mais facilmente conseguem lidar. Mas existem também um conjunto de perguntas que se faz a alguém que está a fazer uma transição entre por exemplo, uma carreira numa grande empresa ou num conjunto de grandes empresas ou em grandes multinacionais e depois vai trabalhar a projeto, vai ser um executivo, um executive as a service. E por isso, essa questão é muito importante e muito relevante porque nem todas as pessoas têm um perfil personalístico para serem interim managers. Não sei se há mais alguma questão. Escrita não há. Queria agradecer. Não sei se alguém quer dar algum feedback sobre o workshop, se há mais alguma questão final. Da minha parte, eu quero agradecer a presença de todos. Pronto. Acho que sim, acho que ficou claro esta questão do tema de hoje. Eu também quero agradecer ao Rui e ao Paulo, que está ali na audiência, e vou partilhar, portanto, irei partilhar com todos a apresentação que o Rui usou e a gravação do webinar vai ficar disponível na nossa página do YouTube e, portanto, qualquer questão sobre o tema, estejam à vontade para entrar em contato connosco ou até com o Rui. Pode haver algum elemento confidencial, ou seja, para ver a apresentação total é preferível ver o vídeo, só para informar. Ok? Ok. Muito bem. Queria agradecer de viva voz e pelo menos alguém dizer de viva voz, dar algum feedback, mas agradecer a vossa presença e as vossas questões e estamos disponíveis para esclarecer o que quiserem e estamos disponíveis também na associação para vos ouvir. Obrigada a todos e boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Bom webinar. Obrigado. Obrigada.